Quem sofre com transtorno de ansiedade conhece o que é sentir o reflexo dessa doença nos diversos setores da sua vida. Na família, você enfrenta a dificuldade que muitos parentes, familiares têm de compreender o quão é grave a sua doença, que não é frescura, que não é falta de Deus e tantas outras interpretações que não deveriam estar sendo feitas. Você pode se fechar, você pode se sentir preocupado em estar incomodando, até mesmo se sentir um peso para quem convive com você. No trabalho, você sente drasticamente a sua capacidade produtiva sendo reduzida, enfrenta o preconceito de alguns colegas e até mesmo tem que se afastar para poder enfrentar um tratamento que muitas vezes é bastante prolongado. Se você sofre com transtorno de ansiedade ou conhece alguém que sofre com essa doença, fique conosco até o final deste vídeo. Eu sou Simone Oliveira, sou parapsicóloga e hipnoterapeuta clínica e neste vídeo eu vou responder algumas questões feitas a mim por pacientes que sofrem com transtorno de ansiedade. As causas da ansiedade estão no presente ou no passado? Se estão no passado, por que só aparecem no presente? Bem, a primeira coisa que tem que ser entendida aqui é o seguinte: as causas sempre estão no passado. O que quer que tenhamos vivido, seja há 5 minutos atrás ou há 30 anos atrás, é sempre passado. Não importa o tempo, é sempre passado. No presente estão as consequências destas causas. E também não é verdadeiro que elas só apareceram no presente. É verdadeiro que a pessoa não buscou ajuda antes. É costume de todos, e eu acredito que a maioria de vocês sabe disso, protelar para buscar ajuda, socorro. Isso só acontece quando se tornou uma urgência. Isso é bastante prejudicial para o tratamento, porém é o que mais acontece. Então é o seguinte: a pessoa começa a sentir os leves sintomas e depois eles vão se intensificando. Pode começar com uma insônia, uma falta de apetite ou tudo isso junto. Começa a haver também a perda de memória, a falta de concentração, uma tristeza acentuada que quase sempre ela vem junto com sintomas de bastante medo. É comum, é muito corriqueiro a quem sofre com transtornos de ansiedade terem ilusões a respeito de determinadas situações que elas criam mentalmente e aumentam, ampliam imensamente um problema que ele é muito menor. Então, somente vão buscar ajuda no presente, porém, isso já estava aparecendo, foi aparecendo aos poucos e já estava em processo de ser tratado, já deveria ser procurado ajuda, mas não foi feito. Então, isso não significa que as causas apareceram no presente, não, nunca é de repente. Eu sempre costumo dizer, uma doença ela é construída aos poucos, é você que não percebeu. A lembrança que temos de acontecimentos passados ocorre de forma associativa. Nós precisamos de um elemento no presente que nos remeta a um passado. Então, por aí que podemos compreender que o problema parece estar acontecendo no presente, porém as suas causas, elas podem nos remeter a uma gestação traumática vivenciada com ameaça de sobrevivência ou para a criança, ou para a mãe, ou para ambas, e um parto igualmente traumático. Após isso, tudo pode ter dado certo, o parto pode ter sido bem sucedido, sobreviveram a mãe e a criança, porém, no decorrer da sua vida, ela experimentou novamente várias situações também
que foram vivenciadas, recebidas, percebidas por ela como sendo fortemente ameaçadoras. Por quê? Porque ela já havia experimentado outras no seu passado, então os sintomas eles vão se intensificando. Me perguntaram se o transtorno de estresse pós-traumático pode ser confundido no diagnóstico com um transtorno de ansiedade. Bem, o TEP é um transtorno de ansiedade e os diagnósticos eles podem ser facilmente confundidos. Normalmente, uma pessoa que desenvolve um determinado transtorno de ansiedade junto com depressão, estão associados outros transtornos. Isso é bastante comum. Então, sim, é bem corriqueiro que haja uma confusão nos diagnósticos. Para evitar isso, é necessário que aquele profissional ele precisa ter uma escuta ativa. Para simplificar a compreensão, independente do nome daquela doença que ela possua, do diagnóstico, o que é importante é sabermos que a ansiedade é ansiedade. Então, nós analisamos o doente e fazemos isso num conjunto, e não apenas aquela doença isolada. Quando uma pessoa desenvolve um transtorno de ansiedade, os sintomas são variados. Algumas delas podem apresentar sudorese, insônia, batimentos cardíacos acelerados, falta de apetite, e outras podem ter outros sintomas bastante diferenciados. É muito comum os transtornos de ansiedade serem associados por aquela pessoa com infarto. Ela pensa que está infartando, porém nada disso está acontecendo. Simone, como eu faço para lidar com a ansiedade no meu dia a dia? Pois bem, eu não sou exatamente aquela profissional que você vai perguntar como lidar com a ansiedade. Eu não saberia exatamente lhe orientar a respeito disso, porque não é o que eu faço. O meu forte conselho é que você não lide com a sua ansiedade. Você tem noção do quanto isso causa um enorme sofrimento, uma vida inteira acreditando que você pode apenas amenizar os sintomas da sua doença, que você vai ter que ficar o resto da vida dependendo de uma medicação. E então não é o que eu exatamente sou boa em fazer. E eu penso que você deveria mesmo se perguntar o que essa dor, o que essa ansiedade, o que isso tem a lhe informar sobre você, como está a sua vida, os seus relacionamentos, a sua relação consigo mesmo e com as pessoas que lhe cercam. Se você achou úteis essas informações, ajude então compartilhando esse vídeo, assine o nosso canal e faça com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.